Ciência Política no Ar, e a gente já começa a edição de hoje do programa falando sobre esse festival de renúncias na Câmara Federal. Isso porque a deputada Carla Zambelli, que teve a sua cassação confirmada pelo STF, acabou renunciando antes que a mesa diretora declarasse vago o cargo da deputada federal. Ela que está presa na Itália, fugiu para a Itália e foi condenada após invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O Mariano já está conosco, lá de Brasília. Senão a gente mostra agora a nota da Carla Zambelli, em que ela explica, tintim por tintim, o porquê ela renunciou. Me ajuda, Alessio, na leitura. No curso desse procedimento, foi elaborado o relatório pelo relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o deputado Diego Garcia, demonstrando de uma forma técnica e fundamentada que não existem provas jurídicas aptas a sustentar a perda do meu mandato, tampouco elementos que embasem qualquer condenação. Esse relatório trouxe à luz uma verdade elementar do Estado de Direito. Não se caça um mandato sem provas. É diante desse quadro, e não por medo, fraqueza ou desistência, que comunico de forma pública e solene minha renúncia ao mandato parlamentar, para que fique registrado que um mandato legitimado por quase 1 milhão de votos foi interrompido apesar de reconhecimento formal por esta Casa da inexistência de provas para sua cassação. Olha, Cíntia, a gente observa a nota da deputada, agora ex-deputada federal, Carla Zambelli, e é uma nota que parece de um inocente que foi condenado injustamente, apesar de todas as provas robustas que o STF apresentou nesse processo. No entanto, mesmo com essa renúncia, a Carla Zambelli, ela não escapa da inelegibilidade. Como é que você observa esse movimento da Zambelli de renunciar a um mandato que já estava cassado, Cíntia? Exatamente. É importante a gente lembrar isso, que a renúncia não tira as punições que já tinham sido aplicadas e confirmadas pelo Supremo Tribunal Federal. Duas sentenças que estão postas, porque ela foi condenada por 2 crimes diferentes. Agora, o que chama atenção também, Franci, nesse caso, é que ela não fez isso sozinha. É que essa estratégia, e a gente fala em estratégia porque ficou muito famoso o caso do ex-presidente Eduardo Cunha, que renunciou, né, para não ser tão humilhante um processo de cassação. Isso foi articulado com o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota. E eu questiono muito isso. Eu sei que a gente está vivendo parâmetros que já não dá mais para falar em ética, por exemplo, quando, na mesma frase, o Congresso Nacional e ética, a Câmara dos Deputados e ética, fica difícil a gente pôr essas duas expressões numa mesma frase. Mas, de qualquer maneira, pega muito mal para o presidente, que já está desgastado, tanto para qualquer lado que a gente olhe, o espectro ideológico, ele já está desgastado, a imagem dele é de um presidente fraco, que não consegue impor as suas decisões e, mais do que isso, que toma decisões assodadas e que, por isso mesmo, acabam gerando uma grande balbúrdia na Câmara Federal. Alguns dos projetos que ele colocou em pauta, sem combinar com ninguém. E aí, esse caso dele combinar com a Carla Zambelli, de participar disso, eu acho que isso pega muito mal para o presidente da Câmara, mesmo para os padrões do Hugo Mota. E olha, na esteira da deputada Carla Zambelli, agora ex-deputada, a gente inclusive se confunde, que a decisão é recente da cassação e renúncia da deputada federal Carla Zambelli. Também tem o caso do Alexandre Ramagem, que é um foragido. É sempre bom frisar isso. Ramagem está foragido, se abrigou nos Estados Unidos e também estaria cogitando uma renúncia ao mandato de deputado federal. Quem fala sobre essa possibilidade de uma renúncia do Ramagem é o líder do PL na Câmara dos Deputados, o deputado Sóstenes Cavalcante. A gente tem, inclusive, a posição do Sóstenes, Alessio, sobre essa possibilidade. Ele acha que, no ano que vem, com o pedido de asilo tramitado nos Estados Unidos, ele conseguirá fazer seu processo de renúncia.
Alessio, o Ramagem é mais um deputado, né, que foi condenado diante de provas robustas em um processo que observou todo o rito legal, é muito importante sempre frisarmos isso, mas que na narrativa que ele utiliza nas redes sociais para se comunicar com o seu eleitorado, Alessio, ele tenta posar como vítima. Mais uma, né, França? Porque, na verdade, todos esses que foram condenados, sejam eles com mandato, cargo eletivo ou não, todos eles se enquadram aí, ou pelo menos tentam se enquadrar no papel de vítima. E eu acho engraçado porque sempre recorrem, pelo menos nesse caso do Eduardo Bolsonaro e do Ramagem, aos Estados Unidos como uma ferramenta para tentar driblar a legislação, a jurisprudência, a justiça, de fato, do país. Pelo menos do seu país de origem, porque eles tramaram tanto contra o próprio país que eu até me questiono se de fato eles são brasileiros ou se podem ser considerados ainda como tal. Mas, de fato, o papel de vítima não tem nada a ver com o Ramagem, muito pelo contrário. Vítimas fomos nós, brasileiros, que sofremos com tantas iniciativas lá fora, orquestradas contra a gente. Fomos vítimas também de uma tentativa de acabar com o Estado Democrático de Direito, que ele participou, tanto é que foi condenado já por isso. Está agora sendo aberto esse processo de extradição justamente porque ele teve culpa no cartório confirmada por um colegiado de juízes, não foi um juiz, como eles costumam falar, que foi por conta da atuação do ministro Alexandre de Moraes, muito pelo contrário, foi uma primeira turma completa. Só não foi unânime porque nós tivemos divergências em apenas um juiz, que foi, no caso, o ministro Luiz Fux. Mas, de resto, a condenação ficou clara e evidente e de vítima, ele e os colegas não têm nada, França. Olha, Aline, a gente observou aí Carla Zambelli com esse movimento de renúncia, mesmo com o mandato cassado pelo STF, só faltava a Câmara assinar ali o termo, a mesa diretora da casa. Vê um movimento também do Ramagem, uma possibilidade de renúncia. Você acredita que o deputado federal Eduardo Bolsonaro também pode seguir esse mesmo caminho de Zambelli e de Ramagem? É uma estratégia, não é, França? Até porque o status de você ser cassado e de você renunciar ao cargo, ele muda bastante. No caso da Zambelli, por exemplo, pode evitar, é até uma estratégia para talvez até evitar a extradição dela. Porque, como eu disse, você ser cassada é diferente, porque ela pode até agora até alegar que é uma perseguição política, que não foi cassada, que ela espontaneamente renunciou ao cargo. Talvez seja essa também a estratégia do Eduardo Bolsonaro, vai falar que é por um bem maior, né, que é para manter viva, acesa, uma chama da direita. Enfim, é uma estratégia sim, e esse vitimismo acaba sendo utilizado por todos eles. Primeiro, eles eram agressivos, né, eles eram muito combativos, agora eles são vítimas. Agora é o sistema que está se voltando contra eles, injustamente está fazendo com que eles não tenham essa alternativa. Inclusive, eles usam a democracia, porque ela falou aí, né? O voto de 1 milhão de pessoas, de eleitores, está sendo desconsiderado. Então, é isso. É o vitimismo e uma estratégia mesmo para poder escapar das consequências de seus atos.